Vitoriosa, letra, música e voz de Ivan Lins, é a escolha musical de José Manuel Rodrigues, tem 54 anos, é jornalista de profissão, Jornal da Madeira, RTP Madeira e foi correspondente do Independente no tempo de Paulo Portas, diretor, é há quase 2 décadas, 17 anos, líder do CDS Madeira, já foi deputado nacional, é deputado regional. José Manuel Rodrigues, muito obrigada por ter vindo. Porquê esta escolha? Esta escolha porque é um hino à vida. E lembro-me nos meus tempos de adolescência, o Ivan Lins era, a par do Chico Buarque, da Holanda, digamos, 2 compositores, sobretudo, acho que mais do que intérpretes compositores, que marcaram a minha geração. Mas isto é quase uma música, uma música de amor, não é propriamente? É um hino à vida e ao mesmo tempo é quase uma declaração de amor. E portanto, desse ponto de vista, tem a ver com os namoros da adolescência. Não tem a ver com vitórias em eleições, como se chama vitoriosa a música. Olha, se for nas próximas, talvez não fosse mal. Muito bem, olha, estamos a pouco mais de um mês destas eleições na Madeira, são eleições antecipadas por causa da demissão de Alberto João Jardim. Vitória para si é conseguir que o PSD não tenha a maioria absoluta ou é mesmo ganhar as eleições? Uma vitória total seria ganhar as eleições. Julgo que a saída do Dr. Jardim proporciona uma oportunidade histórica para uma viragem política na Madeira. E para o CDS uma vitória total seria, naturalmente, ganhar as eleições. Mas tenhamos a consciência das realidades políticas e da força eleitoral de cada partido político. O CDS está em condições de se apresentar como alternativa ao PSD. Porque é neste momento o principal partido da oposição. É o principal partido da oposição. É o segundo. É o segundo partido. Mas há uma diferença brutal, porque nas últimas eleições em 2011, o PSD, apesar de ter baixado, ainda com Alberto João Jardim, teve 48,56, maioria absoluta, 25 deputados na Assembleia Legislativa da Madeira, e o CDS 17,63,9. Portanto, estamos a falar... Se o CDS tivesse tido mais 2% dessas edições, teria retirado a maioria absoluta ao PSD. E eventualmente... Nem o CDS, nem o resto da oposição. Nem o resto da oposição. Eventualmente as coisas teriam sido diferentes nos últimos 4 anos, não se teria atingido esta dívida excessiva, a Madeira não teria caído na bancarrota e no desastre económico e social a que conduziu o plano de ajustamento e a dupla austeridade a que foram sujeitos os madeirenses e porcentenses. Mas digo-lhe com a maior das franquezas que o objetivo do CDS é chegar ao Governo Regional da Madeira. Obviamente que o considero... Não importa como nem com quem. Não importa como e com quem. Não aos extremistas, obviamente. O que é que se considera extremistas na Madeira? Porque o panorama político na Madeira é muito diferente do panorama político no continente. É verdade. É diferente. É um mundo à parte. Não, e é diferente. Quer dizer, o CDS é segundo partido, aqui não é, como sabe. Há 12 forças políticas a concorrer às próximas eleições, muito mais do que aquelas que normalmente concorrem às eleições nacionais. Mas, de qualquer forma, o que eu entendo é que não deve haver maioria absoluta de um só partido nas próximas eleições. Aquilo que tivemos nos últimos... E, portanto, retirar essa maioria absoluta provável ao PSD... Eu não acho que seja provável uma maioria absoluta do PSD. Eu acho que os madeirenses têm hoje a consciência de que maioria Não acha que a mudança de liderança no PSD pode ter dado um vigor novo? Não mudou a cara, mas o corpo continua igual. O corpo já ouvi dizer isso. Já ouvi. O corpo dos lobbies, das clientelas, dos compadrios, dos favoritismos continua. Apesar das críticas todas que Miguel Albuquerque fazia à liderança de Alberto João Jardim, entendo que o corpo continua igual. Não sei se fazia. O que eu vejo é que mantém praticamente a estrutura partidária, os mesmos dirigentes, reconciliou-se com o Dr. Jardim, com as diversas sensibilidades que até concorreram contra ele e, portanto, vejo ali o cruzamento de interesses que sempre vi no passado. E, portanto, para os madeirenses, maioria absoluta é igual a dívida absoluta. Maioria absoluta é igual a austeridade absoluta. Maioria absoluta é igual a recessão e a desemprego absoluto. E, portanto, acho que os madeirenses têm hoje a consciência que entregar o poder a um só partido, sobretudo ao partido que nos conduziu à bancarrota, não será a melhor solução para a região autónoma do Madeira. Mas o que é certo é que se a maioria absoluta do PSD se mantiver nas próximas eleições, e não há dados que nós possamos, não há sondagens para poder aferir como é que é a vontade eleitoral dos eleitores madeirenses nesta altura, estamos ainda a um mês e uma semana dessas eleições de dia 29 de março, se essa maioria absoluta do PSD se mantiver, há de certa forma um atestado de incompetência passada à oposição toda ela.
Claro que sim. Eu não acredito que essa maioria absoluta venha a verificar-se. O CDS tem feito um percurso de crescimento eleitoral na região autónoma da Madeira. Sim, mas só nas últimas eleições é que passaram a segunda força, porque antes eram terceira. Sim, éramos quarta força política, atrás do Partido Comunista. E passámos de 2 para 9 deputados. Passámos de uma percentagem de 6, 7% para 18%. Elegemos em 2009... 18. Elegemos em 2009 um deputado à Assembleia da República, coisa que não acontecia desde 1976. Voltámos a reeleger esse deputado com maior margem eleitoral em 2011. Foi Barreto. Desse ponto, não, foi o próprio. Mais tarde, como sabe, saía em confronto com o partido a nível nacional e com a coligação nacional, por causa da TSU dos pensionistas que o PSD queria impor ao governo da coligação. Felizmente não foi para a frente. Acabou por não ir. Acabou por não ir. E, foi de outra maneira. Desse ponto de vista, o nosso percurso é um percurso de crescimento eleitoral alicerçado numa abertura à sociedade civil e, portanto, ao recrutamento, passa a expressão, de personalidades independentes que têm trazido mais valias claras ao projeto do CDS. Hoje os madeirenses reconhecem, aqueles que votaram em 2011 no CDS não estão decepcionados. Antes, pelo contrário, reconhecem que o CDS foi fiel às suas propostas, teve um grupo parlamentar que na Assembleia Legislativa apresentou propostas e soluções. Qual é que é a sua fasquia neste momento? A minha fasquia é integrar o próximo Governo Regional da Madeira. E, portanto, desse ponto de vista, não sei estabelecer percentualmente o que é que isso significa. Então, que número de deputados, são 47 os deputados madeirenses, que número de deputados é que compõem essa sua fasquia? Olha, eu gostaria de ter 23 deputados, menos um da maioria absoluta. Se o próprio tinha um partido deve ter maioria absoluta, também não peço para o meu partido. E, portanto, 23 deputados seria... Não é a minha fasquia, seria o resultado ideal. Agora, reconheço que há diversas forças. Aí ganharia as eleições, se tivesse Claro, 23 deputados ganharia as eleições. Mas eu reconheço que há diversas forças políticas, estamos em campo para as eleições. Agora, o que eu acho é que os madeirenses não vão dar a maioria absoluta a um só partido nas próximas eleições e vão, sobretudo, premiar o CDS. Premiar o CDS da Madeira pelo trabalho que fez na região. O CDS foi dos partidos que avisou a tempo para a situação dificílima a que o PSD iria conduzir a Madeira devido à dívida excessiva, como se sabe atingiu 7 mil milhões de euros e que nos levou a um plano de ajustamento semelhante ao que o Estado estabeleceu com a Troika. Ainda estamos nesse plano de ajustamento. Exatamente, só acaba no final deste ano. No final deste ano. E, curiosamente, por incompetência do Governo Regional do PSD, porque o programa tinha 3 anos para estar em vigor e, portanto, deveria ter terminado no final de... agora, 27 de janeiro de 2015. 3 anos depois de ter sido assinado a 27 de janeiro de 2012. Mas a verdade é que a região não cumpriu, o Governo Regional do PSD não cumpriu determinadas metas e o programa vai prolongar-se para que a região possa aceder à última tranche. Estranho que o novo líder do PSD, o novo líder do velho PSD, tenha anuído e até aplaudido esta decisão do Governo Regional do PSD que prolonga a austeridade sobre os madeirenses e porcentenses. De uma coisa já disse, ter a certeza é que Miguel Albuquerque, ao contrário de Alberto João Jardim, em seu entender, é um democrata. Rejeitou qualquer hipótese de pré-coligação com o PSD. Se fosse o PSD de Alberto João Jardim, ainda se podia compreender, mas havendo um novo protagonista, porque é que ou a questão nem sequer se chegou a colocar? A questão nem se chegou a colocar. O que se chegou a colocar... Ou seja, Miguel Albuquerque nunca quis nada consigo. Não, tenho uma boa relação pessoal com o Dr. Miguel Albuquerque. Sim, mas falamos de relações políticas, que às vezes são mais complicadas que as pessoais. Sabe, quem milita num partido durante tantos anos, como o Dr. Miguel Albuquerque, num partido cheio de vícios, de favoritismos, de compadrios, também é responsável. Não é só o PSD que tem esses vícios, favoritismos. Sim, mas no caso da região autónoma da Madeira, o único partido que alguma vez foi governo naquela região, sim, isso é verdade, desde a implantação da democracia. Sim. E, portanto, desse ponto de vista, o Dr. Miguel Albuquerque é aluno de uma escola, da escola do professor Jardim. E, portanto, desse ponto de vista, é também uma pessoa que a primeira coisa que fez, quando foi eleito líder do PSD, em vez de pedir desculpas pela má governação do seu partido, sobretudo durante a última década, a primeira coisa que fez foi pedir aos madeirenses uma nova maioria absoluta. Imagine-se. E, portanto, desse ponto de vista, nunca esteve aberto a qualquer tipo de negociação com outros partidos políticos. Mas gostaria de salientar aqui uma questão, Maria Flor Pedroso, se me permite, é que o CDS, enquanto principal partido da oposição, tentou que a Madeira, e acho que era bom para a região, que este ciclo político do Dr. Jardim provocasse uma ruptura. Isto é,
que houvesse uma viragem política total na região autónoma da Madeira, em que o PSD fosse de alguma forma relegado para a oposição e pudesse fazer uma cura da oposição. Uma cura da oposição, e na oposição democrática e não radical se pudesse esboçar e avançar com uma alternativa política ao PSD nas próximas eleições regionais. E tentou com o Partido Socialista da Madeira. Eu propus em outubro do ano passado ao Partido Socialista a criação de uma coligação pré-eleitoral e de um movimento que fosse para além dos partidos e que tivesse um candidato a presidente do governo que não fosse nem o líder do CDS, nem o líder do PS. Para, em vez de afunilhar, abrir esta coligação à sociedade civil e a personalidades independentes. Esta nossa ideia esbarrou na intransigência do líder do PS em ser candidato a presidente do governo. Mas se calhar uma coligação, por exemplo, no continente, a coligação é liderada pelo partido que tem mais votos na coligação, e a coligação também é com o seu partido nacional, PSD-CDS. Portanto, porquê essa necessidade de uma personalidade fora dos partidos? Porque eu acho que estamos em Portugal perante três realidades políticas distintas. Temos a realidade continental, em que o povo optou por dar uma maioria, não a um só partido, mas a dois partidos do centro e da direita para governar, o PSD e o CDS. Sim, mas que não foram coligados e depois se juntaram depois. Podia ter juntado com outros. Claro. Podia ter havido outras maiorias. É evidente. Nos Açores temos uma realidade política também distinta da continental. Sim, há a maioria absoluta do Partido Socialista. Com a maioria absoluta do Partido Socialista, e na Madeira temos outra realidade política, que é o PSD, há 40 anos, com maiorias absolutas. E foi desse ponto de vista que eu entendi que era possível e era desejável, e os madeirenses queriam que se criasse uma alternativa na oposição. Bom, eu não tinha que perguntar ao CDS Nacional se devia ou não tomar esta iniciativa. No CDS da Madeira mandam os militantes do CDS da Madeira. Mas o que é que o CDS Nacional pensava sobre essa eventual coligação CDS-PS Madeira? Nunca perguntei ao CDS-PP Nacional o que pensava desta nossa iniciativa. Muito bem. O senhor está em Lisboa e aproveitamos a sua passagem por Lisboa para falar consigo e imagino que para reuniões várias, mas uma dessas reuniões que chegou a ter marcada com o Governo no Ministério da Economia, com Pires de Lima, Ministro da Economia, com o Secretário de Estado dos Transportes, Sérgio Monteiro, sobre as ligações marítimas e aéreas da região, que são uma questão nestas eleições, mas que acabou por se transformar numa reunião partidária na sede do partido, com Paulo Portas e com o dirigente Pires de Lima e não o Ministro da Economia. Já resolveu o seu assunto com o Governo ou aproveitou para resolver tudo ao mesmo tempo? A questão foi esta. A reunião estava realmente marcada. Eu tinha pedido há algum tempo ao Ministro António Pires de Lima que pudéssemos ter uma reunião para tratar da questão dos transportes aéreos e também marítimos entre a Madeira e o continente. E a reunião esteve atrasada realmente para a semana passada, só que o vice-primeiro-ministro fez questão de estar nessa reunião. Como se sabe, ele fez uma viagem à Itália e, portanto, a reunião foi marcada para a segunda-feira desta Sim, mas é que deixa semana. De ser uma reunião com o Governo e passa a ser uma reunião com o partido. Eu acho que as pessoas estão ali na dupla qualidade de dirigentes do CDS. Estão? Acho que sim. Portanto, na sede do CDS tratou-se de questões do Governo. Acho que se pode tratar em qualquer sede dos interesses da Madeira e do Porto Santo, sejam elas no âmbito do Ministério ou sejam no âmbito do... E, portanto, o que é que alcançou com esta reunião? Alcancei, digamos, o compromisso do CDS Nacional de, no âmbito do Governo da Coligação, encarar este problema, que é crucial para a Madeira, da resolução dos transportes aéreos. Como sabe, houve uma liberalização dos transportes aéreos em 2008, sem qualquer tipo de regras, e onde o Estado baixou o subsídio atribuído ao residente 118 para 60 euros e acabou com a tarifa de estudante. Diga-se que a liberalização aérea foi favorável para o turismo da Madeira, mas não sacautelou os direitos dos residentes, dos doentes deslocados para o continente e dos estudantes. E, portanto, esse assunto ficou agora resolvido nesta reunião. O que se pretende é, uma vez que o Conselho de Ministros da semana passada aprovou um modelo de liberalização para os Açores, em que os residentes nos Açores pagarão um preço máximo por uma vinda ao continente e regresso aos Açores de 134 euros, e no caso dos estudantes, preço máximo de 99 euros, então a Madeira deve ter um modelo semelhante ao dos Açores, porque senão há aqui uma situação de clara discriminação. E foi isso que eu vim, naturalmente, pressionar, a expressão é esta, pressionar o Vice-Primeiro-Ministro, o Ministro da Economia e também o líder parlamentar para esta questão. A sua pressão está a fazer efeito? Eu acho que o Governo da República está
ciente desta situação e que o novo Governo Regional, saído das eleições, deve ter como prioridade absoluta, e se o CDS o integrar, isso será feito, apresentar um plano de revisão deste modelo de liberalização dos transportes aéreos. E terá eco no Governo da República? Não tenho a menor dúvida que terá eco. Se o Governo da República foi sensível às... Porquê é que não teve eco até agora? Porquê é que foi preciso haver eleições na Madeira para se resolver esse assunto? Porque o Governo Regional da Madeira, da responsabilidade do PSD, nunca pediu ao Estado Central que revisse esta questão do subsídio de mobilidade, ou pelo menos, se tinha a pretensão e anunciava a pretensão, nunca o fez por escrito, designadamente, através de um documento, como fez o Governo Regional dos Açores. Muito bem. Numa entrevista recente ao Diário de Notícias daqui, Nacional, diz reconhecer que as relações entre o CDS Madeira e o CDS Nacional já estiveram bem melhores do que estão hoje. Há quanto tempo é que não se reunia com o seu líder, Paulo Portas? Sabe que eu consigo separar as relações políticas das relações pessoais e, apesar das relações políticas terem esfriado muito, devido à minha saída... As pessoais estão calorosas, sim, é isso que As pessoas são boas. Pronto, são mas boas. Vamos às políticas. As políticas, obviamente, esfriaram quando foi a questão da TSU dos pensionistas, em que eu, permito uma expressão, bati com a porta e saí deputado à Assembleia da República. Agudizaram-se, naturalmente. Pronto, e quem o substituiu foi Rui Barreto. O deputado Rui Barreto depois votou contra o Orçamento de Estado para 2013 e para 2014. Contra o Orçamento de Estado para 2014 e, portanto, obviamente que esta posição do CDS Madeira não caiu bem no CDS Nacional. Como se sabe, para 2015, e até devido ao desagravamento fiscal, que era uma questão emblemática para o CDS Madeira, o deputado Rui Barreto absteve-se. Portanto, as relações têm vindo, o tempo vai sarando um bocadinho as feridas. É como nas relações pessoais. E, portanto, também na política o tempo há de sarar as feridas que foram abertas. Mas não me respondeu à minha pergunta. Há quanto tempo não tinha uma reunião de trabalho com o líder do seu partido? Já nem se lembra? Já há algum tempo. Algum tempo? Alguns meses. Meses só? Não é anos? Não, alguns meses. Não teve uma pontinha de inveja de fazer em o CDS Madeira ter feito neste orçamento para 2015 o mesmo que fizeram os deputados do PSD Madeira? Não, sabe porquê? De votar contra mesmo, mais uma vez. Enquanto o orçamento para 2013 agravou impostos e lançou mais austeridade sobre empresas e famílias, e o orçamento para 2014 ainda reforçou esse agravamento fiscal. Acha que em 2015 foi... Apesar de 2015, o orçamento é bem melhor que 2013 e 2014. É um orçamento pós-troika. É um orçamento em que as pessoas já estão a sentir na retenção na fonte algum desagravamento fiscal. É um orçamento que prevê... cortes, etc. Claro, é um orçamento que, apesar de tudo, devolve alguns dinheiros à função pública em termos salariais, aos reformados. É um orçamento que prevê que existe a possibilidade de devolução da sobretaxa de IRS. E, portanto, desse ponto de vista, se as receitas fiscais forem mais bem arrecadadas ou tiverem melhor arrecadação. E, portanto, desse ponto de vista, este orçamento é melhor que o de 2013 a 2014. Aliás, eu não entendo, devo-lhe dizer, a votação dos deputados do PSD Madeira contra o orçamento para 2015. Aliás, o novo líder do PSD, o Dr. Miguel Albuquerque, também disse não entendo. Foi aqui também. Foi aqui. Não disse que não entendia a votação. Pareceu-me que foi mais uma coisa conjuntural e de quem diz adeus segundo as contas deles são cerca de 100 milhões de euros que deixaram de ir para a ilha, mas não vamos agora falar disso. Eu queria ainda centrar-me na questão CDS Madeira, CDS Nacional. A vossa estratégia neste momento, sendo que eu estou a citar palavras suas, não fui eu que inventei isto, é o próprio José Manuel Rodrigues que diz que reconhece que as relações entre o CDS Madeira e o CDS Nacional já estiveram bem melhores do que estão hoje. Isto é uma entrevista muito recente, portanto, imagino que os problemas se mantenham. A vossa estratégia é coincidente na Madeira e a nível nacional? Bom, eu, como disse há pouco, há três realidades políticas. Sim, isso já percebemos. E, portanto, desse ponto de vista, há três estratégias correspondentes a essas três realidades. A estratégia do CDS Madeira é se afirmar e ser alternativa ao PSD nas próximas eleições, independentemente do que se passa a nível nacional nas relações entre o CDS e o PSD, e se vai ou não haver coligação para as legislativas nacionais de outubro. Para si, do que já li, não parece que faça muito sentido que essa coligação se faça pré-eleitoralmente. Como sabe, no caso da região autónoma da Madeira e no caso da região autónoma dos Açores, mesmo nos tempos áureos da Aliança Democrática, não houve coligação nos círculos eleitorais da Madeira Sim, mas eu estou a falar a nível nacional agora. Do que li das entrelinhas, se bem que nunca tenha respondido claramente a essa questão. Eu tenho muitas dúvidas. Tenho muitas dúvidas. Porquê? Porquê é que tem essas dúvidas?
Eu tenho dúvidas porque acho que os dois partidos, concorrendo isoladamente, com listas próprias, como aconteceu, aliás, nas últimas eleições, poderão ser capazes, eventualmente, de aglutinar mais eleitorado, cada um à sua volta, do que indo em listas conjuntas. Mas devo dizer que esta não é uma opinião, digamos, final que eu tenha sobre esta matéria. Porquê? Está à espera de que Paulo Portas tenha a opinião final? Já percebeu qual é a opinião de Paulo Portas? Não, também não percebi ainda qual a opinião do Dr. Paulo Portas. Julgo que deve haver conversas entre o Dr. Paulo Portas e o Dr. Pedro Passos Coelho. Julga, não tenho a certeza, apesar do senhor ser dirigente nacional do CDS. Eu, como sabe, saí de vice-presidente nacional do CDS, precisamente. Sim, eu sei. Como sabe, em 2012. Mas apesar de tudo, é líder de um partido, sim, claro, regional e, portanto, tem assento nos órgãos nacionais do partido. Claro que tem assento por inerência em alguns órgãos nacionais. Não tenho vindo às reuniões por questões políticas, como disse. Questões políticas madeirenses ou por questões políticas? Não, por questões políticas de divergências com o partido a nível nacional, que têm vindo progressivamente a ser sanadas. Acho que apesar o que é que mais o massa a nível nacional? O que é que mais o irrita? O que é que mais o enerva? Acho que já me enervo mais, mas eu acho que o CDS estava, até a admissão do Dr. Paulo Portas, irrevogável, claro. Acho que o CDS caminhava para uma insignificância política. Se não tivesse havido aquele murro na mesa que o Dr. Paulo Portas deu. Eu acho que, ao contrário do que muita gente pensa, é evidente que o irrevogável marcou politicamente. Irrevogavelmente. Mas acho que também é irrevogável dizer que aquele foi um momento de viragem, não só na presença do CDS no governo, na influência que tem nas políticas públicas governamentais, como na própria forma de o governo estar perante a sociedade portuguesa. Acho que o governo, a partir daí, acabou por progressivamente melhorar a sua forma até de diálogo com o povo português e com a Então já está bem com o CDS, pelo menos há 2 anos, quase. Não, sabe, eu, como disse há pouco, o tempo é que vai sarar as feridas e, portanto, esta coisa é progressiva. Uma das suas batalhas nesta eleição é renegociar o plano de ajustamento da Madeira com o Governo da República. Da parte do CDS governamental, já tem esse apoio garantido? Eu acho que a situação da Madeira é dificílima, não só o plano de ajustamento, mas sobretudo as condições da dívida. A partir do próximo ano, a Madeira, que tem uma receita fiscal à volta de 800 milhões de euros, vai ter que despender no serviço da dívida 400 milhões de euros. Ora, se nós tivermos em consideração que os custos com a educação e com a saúde chegam aos 600 milhões de euros, por aqui vemos que há um déficit claro. E segundo o José Manuel Rodrigues, o Estado não paga o que deve à Madeira nessa área. Eu acho que o Estado tem como tarefas fundamentais conceder a cada um dos portugueses, e portanto também aos portugueses da Madeira, claro, o direito à saúde e à educação. A Madeira Mas esses compromissos não estão a ser assegurados pelo Estado Central? Esses compromissos não estão neste momento. A Madeira regionaliza... Há quanto tempo é que não estão a ser assegurados pelo Estado Central? Nos anos 80, a Madeira quis a regionalização dos serviços de saúde e dos serviços de educação. Isso foi positivo, enquanto houve dinheiro. A verdade é que hoje os custos são incomportáveis para o orçamento regional, quer na área da saúde, quer na área da educação. É aqui que eu acho... Sim, mas há aqui compromissos do Estado Nacional que não está a mandar essas verbas para a Madeira, segundo que depreendo das suas várias declarações sobre este assunto. Sim, eu entendo que o Estado deve ser solidário com a Madeira, sobretudo nesta situação dificílima em que a região se encontra, em matéria de apoiar o acesso dos madeirenses à educação e também E desde quando é que o Estado, portanto o Governo da República, não está a cumprir esse contrato, digamos assim, que tem com a região autónoma? Não, o que eu acho é que houve uma regionalização, e isto foi nos anos 80, em que o Estado transferiu todas as competências em matéria de saúde e de educação. Se calhar quem estava no poder da Madeira também o exigiu, mas não teve em consideração as verbas, a transferência de verbas do Estado para a região para custear as despesas. Desde os anos 80, desde que houvesse a regionalização destas duas áreas essenciais, saúde e educação, que o Governo da República não está a cumprir com os seus objetivos e com os seus... não está a cumprir com o Governo da Madeira, em seu entender. Não, repare, anualmente há transferências do Orçamento de Estado
a título de coberturas de custos de insularidade. É esta a terminologia que está na lei. O que o Estado pode considerar que são para as despesas com a saúde e com a educação. O que eu considero é que, neste momento, essas despesas são incomportadas por orçamento regional se elas estiverem associadas ao serviço da dívida e a outro negócio ruinoso que foi feito pelo Dr. Alberto João Jardim e os governos regionais do PSD, que foram as parcerias público-privadas na Madeira de concessão de vias rápidas, que consomem... E recentemente foram concedidas mais. Sim, e consomem qualquer coisa como mais 150 milhões de euros. Isto é, quando me perguntam o plano de ajustamento, mais do que o plano de ajustamento, que eu acho que tem que ser negociado, mas ele termina no final deste ano, o que tem que ser renegociado é claramente duas coisas. O apoio do Estado à Madeira, quer em termos do direito à saúde, quer em termos do direito à educação, mas também com o aval do Estado e com o apoio do Estado, renegociar a dívida regional, designadamente os prazos e as taxas de juros. Renegociar, disse aí uma palavra que é quase proibida neste Governo da República, como sabe, renegociar a dívida. Para mim não é. Pois, mas nunca foi. Pois, aliás, eu cheguei a defender a nível nacional também a renegociação da dívida. O que eu lhe pergunto é, as eleições estão dia 29 de março e, portanto, pelo menos até setembro, outubro, o Governo é exatamente igual a este, independentemente das eleições nacionais e do resultado dessas eleições nacionais. O que eu lhe pergunto é que garantias é que tem de que vai conseguir um dos grandes desideratos da sua campanha, que é esta renegociação da dívida da Madeira com o atual Governo. Esteve reunido com o número 2 do Governo. Seja com este Governo, seja com o outro, mas eu estou a perguntar com o atual, porque é assim, pelo menos tem ali 6 meses, tem que ser com o atual. A situação é incomportável e insuportável. É incomportável para as finanças públicas regionais e insuportável. Mas essa lógica da argumentação política é uma lógica que o atual Governo não percebe. Como vai ter que perceber no caso da região autónoma da Madeira. Mas porquê é que vai ter que perceber se não percebe no caso da dívida, por exemplo, da dívida portuguesa? Porque eu acho que o plano de ajustamento financeiro que foi assinado entre o Estado e a região, o tal que termina no final deste ano 2015, resolveu poucas coisas na Madeira. Aliás, agravou os problemas da região autónoma da Madeira. Como sabe, há quem tenha exatamente essa mesma ideia em relação à Troika cá. Admito que sim. Mas enquanto a nível nacional há claros sinais de retoma económica, de criação de emprego e até algum desagravamento fiscal, neste momento o que é que nós temos? Isso também é uma leitura, que também, como sabe... É a minha leitura. Exatamente. Agora, no caso da região autónoma da Madeira, continuamos com os impostos mais altos do país, com o número de falências recorde no país, que é a segunda maior taxa de desemprego do país, com um crescimento acentuado da pobreza e das desigualdades sociais. E, portanto, lá não há, na Madeira não há sinais de retoma. Antes, pelo contrário, os sinais que nós temos, apesar de um ligeiro aumento do turismo, é de agravamento. Isto tem que ser atendido por quem tem responsabilidades na República. Nesta reunião que teve agora com o Vice-Primeiro-Ministro na sede do CDS, tratou deste assunto? A questão dos transportes foi a questão, digamos, central da reunião, mas obviamente que, mais uma vez, falei da questão da dívida regional, assim como da necessidade de o Estado ser muito firme nas negociações com a Comissão Europeia para a defesa do novo regime fiscal para o Centro Internacional de Negócios da Madeira. Esta matéria está a ser negociada com a Comissão Europeia. Sei que Portugal tem tido enormes dificuldades. E qual foi o impacto dessa sua declaração? Sei que o Governo da República tem acompanhado a região autónoma da Madeira na defesa intransigente do Centro Internacional de Negócios como um poderoso instrumento para a diversificação da base produtiva regional, para a atração de investimento privado estrangeiro e também de empresas e que geram mais receita fiscal. E em relação à dívida? Em relação à renegociação da dívida? A renegociação da dívida é uma matéria Estamos em altura de escalpelizada. Há várias dívidas, como sabe. Sim, estou a falar da dívida da Madeira. Claro, não, mas daquela que o senhor fala, claro, que diz que é insustentável. A dívida de 7 mil milhões de euros. A dívida que diz que é insustentável e que tem que ser renegociada com o Governo da República. Não, o que eu acho é que sempre que tenho reuniões com membros do Governo da República, quer sejam do CDS ou do PSD, é meu dever alertar como madeirense, não apenas como político, mas também como cidadão, para a dívida de 7 mil milhões de euros, as condições de pagamento dessa dívida, em termos temporais, mas também de taxas de juros, porque ela é incomportável. Mas, nós não vamos depreender das suas palavras. Eu não digo como o Siriza, nós não pagamos.
O que eu digo mas é que nós... nós... também já não diz isso, como deve estar atento. Mas o Dr. Alberto João Jardim, agora no Carnaval... sim, mas no Carnaval, como sabe, ninguém leva a mal. O Dr. Alberto João Jardim já não é questão aqui. O que eu digo é que a Madeira não tem condições de pagar nas atuais condições, nas atuais prazos, nas atuais taxas de juros. E aqui tem que ter o apoio do Estado. Com certeza. Agora, o que eu já percebi também é que não me consegue dizer que o Dr. Paulo Portas sustenta essa sua pretensão. Eu acho que qualquer político que esteja informado sobre esta matéria, e quando digo qualquer político no plano nacional, e conheça a realidade da região autónoma da Madeira, tem que concluir que as atuais condições de amortização e de pagamento da dívida da região autónoma da Madeira são incomportáveis para as finanças públicas regionais. E acha que o Dr. Paulo Portas está dentro dessas condições? Está por dentro, aliás. Está por dentro da situação, com certeza. E deu-lhe anuência a essa não me deu anuência, naturalmente, mas julgo que o novo governo regional, legitimado por eleições e pelos madeirenses, naturalmente que terá que chegar à República e mostrar tudo à República e ver que a região não pode continuar com a atual austeridade, com o atual plano de ajustamento e, sobretudo, não tem hipótese de pagar a dívida a partir do próximo ano. Mas não acha que, quanto mais não seja por solidariedade partidária, o Dr. Paulo Portas não lhe devia ter dado essa garantia? Eu acho que o Dr. Paulo Portas garante a solidariedade. Repare, é o segundo partido da coligação, não é o primeiro. Eu também não vou estar a assumir em nome do Dr. Paulo Portas, digamos, compromissos que são de Estado. E esta foi, obviamente, uma reunião em que se tratou de outras matérias que não da questão da dívida. Mas sempre que encontro um dirigente nacional, falo da questão da dívida, porque eu acho, como digo, nas atuais condições, permitam uma expressão grega, é a dívida impagável. José Manuel Rodrigues, diga uma coisa, vai querer Paulo Portas a fazer campanha ao seu lado na Madeira? Não tenho qualquer problema nesse sentido, se bem que, e não é de hoje, as eleições, sempre que foram regionais, foram feitas pelos candidatos do CDS. Sim, mas nas últimas Paulo Portas esteve muito presente. O Dr. Paulo Portas esteve 2 vezes. Certo. Esteve a 19 de julho, sim, data de aniversário do partido, e depois esteve uma vez, julgo eu, em plena campanha eleitoral, no mês de setembro. Portanto, já percebi que também não tem muita vontade de o ter por lá. Não faz questão. Vontade, vai depender um pouco dele, mas acho que estará uma vez em campanha eleitoral. Mas, como digo... Acha que é uma mais-valia para si ter Paulo Portas do seu lado na campanha na Madeira? Eu não vou medir isso em termos de votos. Eu sou solidário também com o Dr. Paulo Portas, como presidente do partido. Só faltava que não fosse. Conheço há muitos anos, desde os tempos em que era correspondente do Independente e, portanto... E contava a Madeira para cá. Claro. Muito bem. Olha, ao contrário do que já deixou aqui claro, mais claro nesta nossa conversa, em relação à coligação nacional pré-eleitoral nas próximas legislativas entre os dois partidos que agora estão no governo, PSD e CDS, ao contrário disso, em relação às presidenciais, pensa que PSD e CDS devem ter um só candidato? Devem. Sempre achei que, em termos de presidenciais, não faz sentido haver... Não, a questão... Não, acho que não faz sentido haver... Não quer dizer que não venha a existir e que o CDS não possa ter o seu candidato. Mas acho que o centro e a direita devem ter um candidato comum às próximas eleições presidenciais. Isso para lá de haver coligação ou não haver coligação? Isso para lá de haver coligação ou não. Naturalmente que o ato de se candidatar, a eleição presidencial é uma eleição em que as pessoas se afirmam como candidatos e os partidos depois aparecem a apoiá-los. É desse ponto de vista que eu defendo que devem aparecer esses candidatos e que o PSD e o CDS devem apoiar um candidato comum, o melhor dos candidatos. Qual é que acha, dos candidatos que se têm falado, quem é que acha que tem essas características que podia unir PSD e CDS sem nenhum desconforto para nenhum deles? Acho que para unir os dois partidos há melhores candidatos do que aquele que eu acho que é o melhor candidato para vencer as eleições. O melhor candidato para vencer as eleições é quem? É o professor Marcelo Rebelo de Sousa. E para unir os dois partidos? Para unir o PSD e o CDS haverá outros. Mas acho que o candidato do centro e da direita pode ser o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Outros, por exemplo? Olha, ao Dr. Santana Lopes é uma possibilidade, é talvez uma pessoa com menos... Unia melhor PSD e CDS? Eventualmente, mas... Mesmo com a experiência governativa que teve? Mas acho que o candidato para ser vencedor é o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Manuela Ferreira Leite, não unia? Não a vejo como uma candidata vencedora.
Muito bem, José Manuel Rodrigues, muito obrigada por ter vindo à Antena 1. Eu é que agradeço. Já sabe que esta entrevista pode sempre ser vista na RTP Informação sábado depois das 2 da tarde, na RTP 2 domingo depois da 00:30. Está sempre disponível em podcast e nos sítios habituais da net. Tenham um bom dia.